Voto vencido. Gabigol. Fale. Porque o nosso... Eu já falei. Foi aqui, inclusive, o Sai do Muro, né? Oi? Foi o Sai do Muro. Ah, Foi o Sai do Muro. Sai do Muro era. Aproveite, agora é o seu momento, Eugênio. Vai, Eugênio! Aproveita enquanto ele não volta e faz o gol da vitória da Copa do Brasil. Aproveita e depois... Deixa o Eugênio deitar. ser. Vai, deita, Eugênio. Tem que ser titular. Era o Sai do Muro ontem. Eu fui voto vencido. Fui o único dizendo que ele não tem que ser. Quem falou que tem que Acho ser? até que... Abel Neto, Todo o resto da mesa. Prates. professor Celso E Breler Pires. Tá. Você quer perguntar? Vem comigo, nação rubro-negra, que é o Douglas do canal Poderoso Flamengo. Gabigol, tá na hora de ser reserva do Flamengo definitivamente, mesmo quando não joga ali Bruno Henrique ou Pedro, porque Gabigol, nesse último jogo, além de não ter jogado nada, ele foi expulso. Os créditos aí desse recorte de reportagem ao canal ESPN Brasil, ao programa ESPN FC. Vamos ao recorte, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, fortalece bastante, nos ajude, ativa o sininho, que todas as vezes que nós colocarmos algum vídeo, algum recorte bacana, você será notificado. Vamos ao recorte. O Breler não está aqui. Você quer perguntar para o professor Abel se eles mantêm a opinião? Claro que vocês vão manter a opinião. A gente vai empatar. Você não sabe? Vão mudar a opinião, mas ontem, de novo, o Gabigol deu sinais de que vive um momento muito ruim, tecnicamente falando. O Gabigol ontem, de novo, foi um jogador com pouquíssima participação sem a bola. Quando teve uma rara chance de fazer o gol, a bola caiu no pé direito, ele não consegue fazer gol com o pé direito. Isso não é novidade, e ele sempre foi assim. Foi expulso por uma atitude inaceitável, indefensável, sendo que foi a segunda dele no jogo. Aos 21 do primeiro tempo, ele fez a mesma coisa com outro jogador do Atlético Paranaense, o Esquivel, deixou a mão na cara do Esquivel, e aí naquela ocasião a arbitragem fez vista grossa. Não, deixa passar e tal, porque acontece, a arbitragem tem muito disso, né? Tem coisas que eles resolvem marcar, tem coisas que eles resolvem não marcar. No segundo tempo, aí a arbitragem foi lá, primeiro o árbitro de campo deu um amarelo, aí o VAR falou, não, vem aqui dar uma olhada, que foi um pouquinho pior, e acabou dando o vermelho, que foi merecido. E o Flamengo, naquele momento, perdia por 1-0. Era um jogo que estava em disputa ainda. O Flamengo podia tentar um empate. Claro. Quem sabe buscar. Inclusive através dele, né? É. A obrigação dele é. Mas o Flamengo já perdia por 1-0. Teve a saída por lesão do Alan. E a expulsão do Gabigol foi a pá de cal no jogo. Acabou ali. Acabou o jogo ali. A partir daquele momento, estava óbvio que o Flamengo não ia conseguir buscar mais a vitória. E na sequência, né, por consequência de tudo isso, saíram os outros dois gols do Atlético. Foi mal, muito mal. E ainda sai dando o risinho irônico, gesticulando como se o errado fosse o juiz. Ele falou um monte na coletiva. Aliás, a gente já vai mostrar o Gabigol falando. Bom lembrar e ressaltar os méritos do Atlético Paranaense, do Thiago Heleno, do Alex Santana, que a gente está vendo ali. Tinha desfalques importantes como o Vitor Roque, como o Fernandinho e outros. Bento, que está na Vidal, seleção, né? Que tem sido utilizado. Vidal, que vai sofrer uma cirurgia. Canóbio, que está na seleção uruguaia e outros. Então, muitos desfalques e fez uma grande partida o Atlético Paranaense, que, aliás, recentemente tinha metido um 3-0 no Flamengo lá no Maracanã, acho que 2 anos atrás, na Copa do Brasil. Né? E agora outro 3-0 para cima do Flamengo. Então, muito mérito do Atlético Paranaense. Agora, ontem, voltando ao que dizia o Eugênio, e hoje é o dia para o Eugênio deitar em cima da gente, que ele falou ontem. Ontem eu falei que o Gabigol é um cara de jogo decisivo e ele pode, sim. Voltar a jogar bem e, de repente, decidir para o Flamengo na Copa do Brasil. Agora, estou repensando minha opinião, Eugênio. Vou ser humilde aqui. Porque se for para fazer o que o Gabigol fez ontem, então fica no banco de novo. Porque além de não jogar, tudo bem que tem também um detalhe que eu acho assim, o time não ajudou também. Não foi só o Gabigol, ninguém jogou nada. Mas a expulsão dele foi autoral também. A expulsão foi brincadeira. A expulsão autoral. Outro dia falamos aqui, eu falei muito do Soteldo prejudicando de forma vergonhosa o Santos Futebol Clube, e não foi a primeira vez. E ontem o Gabigol prejudicou o Flamengo de forma vergonhosa. Ou não? Acabou prejudicando. É aquela roda... Pelo amor de Deus. Aquela roda viva do futebol, né? Você pode fazer uma leitura que se o Flamengo teve alguma chance de sair vencedor nesse jogo, foi justamente pelo pé do Gabigol naquele lance no início
no início da partida. Mas é aquela coisa, né? Dá os litros de leite que ele nem vem dando e deu o chute no balde. O chute no balde ele deu. Quem tem cadeira cativa hoje nesse Flamengo? Tirando o Bruno Henrique e Ayrton Lucas... E o Ayrton Lucas? O restante não tem cadeira cativa, porque ninguém está rendendo nessa temporada. O Arrascaeta, por uma questão física, não é uma questão técnica. Porque quando está em campo, ele entrega aquilo que se espera. Passe para o cara que vai definir a jogada. Agora, o restante, Gabi, Pedro, Wesley, o próprio Everton Ribeiro que está abaixo, o próprio Thiago Maia. O Everton Ribeiro é o primeiro a ser tirado do time, aí fica de fora, o time não joga nada. Então volta o Everton Ribeiro. Aí ainda, sempre ele que aparece para dar entrevista depois do jogo. Mas o Gabigol também falou. Vamos ouvir o Gabigol, que ontem teve uma atuação vergonhosa. Estou repensando a minha opinião, viu, Eugênio? Ele é um cara de decisão, ele é um cara histórico. Pode sim acabar com o tricolor do Morumbi, mas se for para fazer o que fez ontem, aí espera no banco o Gabigol. Vamos ouvir o Gabigol. Sobre a minha expulsão, eu fui me proteger, né, dele. Porque eu vi que ele tinha escorregado, eu fui me proteger e aí meu braço acabou escorregando para frente. Ele achou que foi uma agressão e você vendo no VAR realmente parece, mas o lance no momento não foi aquilo. Como eu falei, a gente tem que se unir mais uma vez, precisamos da torcida, precisamos analisar os vídeos, precisamos fazer um jogo defensivamente muito bom, coletivamente muito bom para as individualidades aparecer. E como eu falei, precisamos da torcida. Eu acho que, é claro que é muito ruim agora ir para casa derrotado, mas creio eu que amanhã, não só eu, como toda a equipe, e espero também que a torcida se una com um pensamento positivo, que a gente chegue no Maracanã com a energia boa para poder ser campeão. Bom, lado bom, para mim, pelo menos, apareceu para falar, né? Só faltava... Ele é um líder. Normalmente não falam, né? Raras vezes o Gabriel dá... Ontem ele tinha que falar, ainda bem que ele foi falar. Mas eu vou falar rapidinho aqui sobre a expulsão. Também não tem muito o que enrolar. Para mim, ele mereceu ser expulso. Foi um lance grosseiro. Menos para ele. Falem vocês. Menos para ele. Eu acho até que ele estava até manso na fala, né? Acho que ele também percebeu que é indefensável. Agora, eu acho que... Não, mas ele não tentou se defender, justificar da expulsão do lance? Não, então, mas falar, tentei ali, não foi que ele fala que o braço escorrega, né? Não, ele foi buscar. O braço escorrega? Foi buscar o rapaz. O braço desliza ali no jogador, ele errou. No momento, nada... Como é que foi, escorrega assim, pá! Volta aqui, braço. Foi sem querer, querendo. Agora, eu separo as coisas. Para a final, eu ainda entro com ele. A coisa já não está boa, já está inventando um monte de coisa. Ainda vai tirar o cara... Até porque agora ele tem responsabilidade de compensar. Mas o jogo do Botafogo, que ele estava em campo? Não estava, mas tinha um outro cara que eu daria a camisa. Você estava listando? Eu acho que hoje o Pulgar tem que ter a camisa. Não, ele podendo jogar, o Pulgar é um cara que está Mas eu acho que ele vai jogar essa primeira partida com o São Paulo. Pelo que eu entendi ontem da ideia, né? Ele aberto pela direita. Sim. Na ausência do Arrascaeta, é um trio de frente. Sim. É ele aberto pela direita, o Pedro e o Bruno Henrique pela esquerda. Eu estou imaginando isso dessa maneira, porque ontem ele jogou aberto. Pulgar, Gerson, mas num 3-4-3? Então, 3 zagueiros? Eu acho que não serão 3 zagueiros. Ele vai jogar com o Pulgar, eventualmente podendo recuar para uma linha de 3. Mas ele fala, eventualmente, quando o time tiver que se defender e tal, ele volta e ajuda. Mas é um jogador de meio campo. É Pulgar, Vitor Hugo e Gerson. Foi péssimo Davi Luiz. Com o Wesley de um lado, Ayrton Lucas do outro. Thiago Maia no banco, né? Foi péssimo o Davi Luiz não ter dado certo de volante e o Thiago Maia de lateral esquerdo, porque corre o risco dele querer inventar outros nessas posições. Eu defendi muito. Para qualquer hora, a cabeça do Sampaoli... E olha, não é novidade. Lembra do Sampaoli no Santos, que ele fez um bom trabalho, mas teve vários jogos que do nada o torcedor... Eu lembro que era uma fase espetacular, por exemplo, do Carlos Sanches, Pato Sanches, jogando muito no Santos, destruindo nos jogos, do nada, assim, escalação, Pato Sanches no banco. Lembra disso? Muito. Quantas vezes? Falou do Santos, hein? Manda um abraço pro pessoal. Muito. Olha só. Falando de São Paulo. A editoria pediu pra gente não falar da final da Copa do Brasil ainda. Mas eu queria fazer uma comparação. Pode falar. Porque vimos a entrevista agora do Gabigol. Ano passado, o Gabigol foi decisivo para o Flamengo ser campeão da Copa do Brasil. Não só pelo que fez dentro de campo, mas pela entrevista que ele deu após o primeiro jogo com o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. O Flamengo perdeu aquele jogo. E aí, quando terminou o jogo, ele falou assim, vocês vão ver lá no Maracanã, vai ser um inferno. Aquilo motivou
a torcida do Flamengo de uma maneira, criou todo um gás, fizeram faixa na Avenida Brasil e tal, não sei o quê. A torcida foi pro jogo acreditando que ia ser um inferno. Ontem ele falou com outras palavras. Espero que a torcida... Não, a festa vai ser grande porque teve investimento, hein? Com a gente, mas num outro tom. Num outro tom. Mas falou, espero uma energia positiva. E nação rubro-negra, o que você acha? Você concorda com o Eugênio Leal e o pessoal da bancada aí, nos comentários? Deve-se colocar realmente Gabigol no banco de reservas, já agora, nesse primeiro jogo da Copa do Brasil contra o São Paulo? Comenta aí livremente aí, dá aquela força ao nosso canal. Douglas, canal Poderoso Flamengo. A qualquer momento a gente volta.